A partir deste vídeo, nós estudaremos apenas Romanos capítulo 1, versículo de número 16, e falaremos sobre o poder do Evangelho. O versículo diz assim: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Existem três tipos de cristãos: aqueles que não se envergonham do Evangelho, aqueles que se envergonham do Evangelho e aqueles que são a vergonha do Evangelho. Para continuarmos nesta questão, nós precisamos nos aprofundar um pouco mais sobre qual é a mensagem do Evangelho, qual é a mensagem que o Evangelho nos traz. Mas, a princípio, eu quero falar um pouquinho sobre a mensagem que o Evangelho não traz. Então, nesses próximos vídeos, falaremos sobre a mensagem que o apóstolo Paulo aqui, ele não traz sobre o Evangelho. E, a princípio, hoje falarei sobre que o Evangelho que Paulo ele anuncia, ele não é o Evangelho da prosperidade. Hoje falaremos sobre isso, porque hoje nós vemos florescer no mundo um outro Evangelho. Em Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 7, Paulo ele registra: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro Evangelho, que na realidade não é o Evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. Exatamente. Um falso evangelho, o evangelho da prosperidade e não o evangelho da cruz. Este evangelho, ele promete conforto e não sacrifício. O evangelho da prosperidade promete sucesso e não renúncia. Ele promete riquezas na terra e não bem-aventuranças no céu. O evangelho da prosperidade coloca o ser humano no centro, em vez de Cristo. Nesse evangelho é Deus que está a serviço do homem e não o homem a serviço de Deus. Nesse evangelho é a vontade de Deus que permanece, que deve ser feita na terra, que deve ser feita no céu, aliás. É a vontade do homem, aliás, que deve ser feita no céu, e não a vontade de Deus que deve ser feita na terra. O evangelho da prosperidade, ele é popular, mas não é verdadeiro. Ele atrai multidões, mas não reconcilia o homem com Deus. Este evangelho, falso evangelho, ele produz o entusiasmo na carne, mas não alivia a consciência da culpa e do pecado. Ele enche o pecador de soberba em vez de levá-lo ao pó do arrependimento. Este evangelho, o evangelho da prosperidade, é que estão pregando na maioria das igrejas hoje, no nosso tempo, no nosso contexto. Este evangelho, o evangelho da prosperidade, não traz a mensagem da cruz, da salvação. Não é o evangelho encontrado nas Escrituras, e não é o evangelho anunciado pelo apóstolo Paulo.